Imagina que um dia você acorda e descobre que tudo o que você mais temia na vida nunca foi real. Não, isso não é um truque de mágica, não é um jogo mental e definitivamente não é uma promessa vazia de otimismo barato. Estou falando de uma verdade tão poderosa que quando você a descobrir, sua vida nunca mais será a mesma. Pensa comigo, quantas vezes você sentiu medo, ansiedade, tristeza ou frustração por algo que no final das contas não era nem de longe tão grave quanto a sua mente pintou? Quantas noites você já passou em claro, rolando na cama, angustiado por um problema que no dia seguinte parecia uma piada? Quantas vezes a sua mente te fez sofrer por coisas que nunca, jamais aconteceram? Talvez você achou que ia fracassar em um projeto importante, mas quando a hora chegou, você lidou com a situação muito melhor do que imaginava. Ou quem sabe, você sentiu pavor de falar em público imaginando que todos iriam te julgar, só para descobrir que ninguém estava prestando tanta atenção assim em você. O medo, a angústia, a ansiedade, eles parecem reais, mas na esmagadora maioria das vezes são uma construção da sua mente. E o pior é que eles nos governam, nos paralisam, nos fazem tomar decisões erradas, nos impedem de viver com liberdade. Agora, imagine algo ainda mais radical. E se eu te dissesse que o sofrimento não vem da realidade em si, mas de como você interpreta essa realidade? Que o medo, a dor e o estresse não passam de ilusões criadas pela sua mente? Pense no estresse que você sente quando acha que alguém está falando mal de você. Por horas, talvez dias, sua mente se enche de suposições, imagens e diálogos internos. Mas honestamente, quantas vezes isso era verdade? E se aquela pessoa nem sequer estava pensando em você? Seu sofrimento existiu, mas sem motivo real. O problema é que nossa mente age como se nossos piores pesadelos fossem a realidade. Ela nos aterroriza com imagens de fracasso, rejeição ou perda, e nós reagimos como se essas imagens estivessem acontecendo agora. Ficamos presos em uma espiral de angústia que não tem fundamento. Mas, e se eu te dissesse que existe uma forma de quebrar esse ciclo? Que existe um método testado e comprovado pela filosofia para ver a realidade com clareza e deixar de ser escravo dos nossos medos? Essa ideia não é nova. Na verdade, ela é tão poderosa que transformou a história do pensamento humano. E foi descoberta por um homem que perdeu tudo por se atrever a pensar diferente. Um homem que foi rejeitado, traído e condenado ao isolamento. Mas em vez de se render, ele encontrou na sua solidão a chave para se libertar do sofrimento. Hoje eu vou te revelar a fórmula de Spinoza para acabar com o medo e a dor. O universo segue uma ordem e você não é livre. É aqui que a filosofia de Spinoza se torna realmente impactante. Durante séculos, a humanidade acreditou na ideia do livre-arbítrio. A crença de que somos donos das nossas decisões, que podemos moldar nosso destino. Mas e se isso for uma ilusão? Spinoza chegou a uma conclusão que, em sua época, foi considerada uma heresia e que até hoje ainda é perturbadora. Ele afirmava que tudo no universo segue uma ordem lógica e necessária. Nada acontece por acaso. Nada escapa às leis da natureza. E isso inclui seus pensamentos, suas emoções e suas decisões. Quando olhamos o mundo, vemos padrões. O sol nasce e se põe com precisão matemática. As estações mudam, os rios correm para o mar. Por que seria diferente com os seres humanos? Se tudo na natureza segue uma ordem, nossas mentes e emoções também devem seguir. E isso significa algo perturbador. O que chamamos de livre-arbítrio é apenas uma ilusão. Sua vida é o resultado de causas e efeitos. Pare um momento e pense nisso. Você escolheu ter medo? Você escolheu as coisas que te causam sofrimento? Você escolheu ser quem você é? Ou isso simplesmente aconteceu? Desde o momento em que você nasceu, uma série de fatores determinou como você seria. Você não escolheu sua família, sua genética, sua personalidade. Você não escolheu os eventos que te moldaram na infância. Cada experiência que você viveu, cada influência externa, cada pequena interação formou a pessoa que você é hoje. Sua mente, seus pensamentos e suas emoções foram programados por tudo o que você viveu. Se você cresceu em um ambiente onde o fracasso era punido, é provável que hoje tenha medo de errar. Se na sua infância você foi rejeitado, é possível que sinta ansiedade ao tentar se conectar com outras pessoas.
Nada disso foi uma decisão consciente. É como se você fosse um barco no oceano, acreditando que decide para onde ir, quando, na verdade, as correntes e os ventos te levam para onde o universo dita. A ilusão do controle. Essa ideia pode ser inquietante. Se tudo está determinado, se não há livre-arbítrio, qual o sentido da vida? Para que lutar, se esforçar, tentar mudar? Mas aqui vem a parte revolucionária. Spinoza afirmava que a chave para a felicidade não está em controlar o mundo, mas em compreendê-lo. Se você entende que tudo acontece por necessidade, você para de se culpar pelo que não pode mudar. Se você aceita que o universo segue uma ordem, você para de resistir ao inevitável. Quando você entende as causas que te levam a agir de certa maneira, você pode transcender essas causas. O verdadeiro poder não está em mudar o que você não pode controlar, mas em mudar a maneira como você interpreta as coisas. Aceitar isso não significa se resignar, mas ver com mais clareza como a vida funciona. Você pode tomar decisões e lutar pelo que quer, mas sem angústia, sem apego e sem medo. Se tudo está determinado, o medo e o sofrimento são uma ilusão. Aqui vem a parte mais importante. Se tudo no universo segue uma ordem, se cada pensamento e emoção é parte de uma cadeia de causas e efeitos, então o medo, o sofrimento e o estresse não são mais do que reações automáticas. Seu cérebro não experiencia a realidade diretamente. Ele a interpreta através de filtros: memória, experiência, biologia. O que você sente agora é o resultado de processos que ocorreram na sua mente, muitos deles sem que você percebesse. Pense um pouco. Por que algo te causa medo? Por que algumas pessoas falam em público sem problemas, enquanto outras sentem pânico só de pensar nisso? Por que certos comentários te afetam profundamente, enquanto para outra pessoa são irrelevantes? Tudo isso está programado em você. Você não nasceu com esses medos. Eles são o resultado de experiências passadas e crenças arraigadas. Mas se eles foram aprendidos, eles podem ser compreendidos e, em muitos casos, desativados. O medo como reação automática. Imagine que você está assistindo a um filme de terror. A música de fundo aumenta a tensão, a cena escurece, o personagem anda por um corredor vazio. Seu corpo reage, seu coração acelera, você sente ansiedade. Mas espere um momento, você não está em perigo. Não há ninguém atrás de você. Você está apenas olhando para uma tela. E, no entanto, seu cérebro acredita que algo ruim está prestes a acontecer. Sua reação é automática, biológica, programada pela evolução. Mas quando você se dá conta de que é só um filme, o medo diminui. O mesmo acontece com muitos dos medos que governam sua vida. O medo do fracasso, do rechaço, de não ser suficiente. Quando você compreende que esses medos não são realidades, mas interpretações subjetivas, você começa a vê-los de outra forma. Pense nos momentos em que você mais sofreu na vida. Aqueles momentos em que sentiu que tudo estava contra você, que não havia saída. Se você olhar para trás, eles ainda têm a mesma importância. Na maioria dos casos, o que parecia o fim do mundo acabou sendo apenas mais uma etapa. Expectativas versus realidade. A maior parte do sofrimento humano não vem da realidade em si, mas da diferença entre o que esperávamos e o que realmente aconteceu. Imagina que você trabalha duro para conseguir uma promoção. Você se esforça por meses, convencido de que seu trabalho será recompensado. Mas um dia, a empresa escolhe outra pessoa. Sua reação imediata é raiva, frustração, tristeza. Você sente que a vida é injusta. Mas e se você mudasse a perspectiva? E se, em vez de ver isso como uma tragédia, você visse como uma oportunidade? Talvez essa promoção te levasse a um cargo onde você não seria feliz. Talvez tenha sido um sinal para buscar um trabalho melhor. O sofrimento surge quando nos apegamos a uma ideia de como as coisas deveriam ser, em vez de aceitar como elas realmente são. Spinoza explicou isso com uma de suas frases mais célebres: não devemos chorar nem rir, mas compreender. Quando compreendemos por que algo acontece, o sofrimento diminui. Quando aceitamos que a realidade não se adapta aos nossos desejos, mas segue suas próprias leis, aprendemos a fluir com ela. Este é o grande insight de Spinoza. Se você compreende a natureza do seu sofrimento, o sofrimento perde o poder sobre você. A vida é como um rio. Você pode lutar contra a correnteza, ou pode aprender a se mover com ela. O sofrimento não desaparece porque o mundo muda. O sofrimento desaparece quando você muda a forma como o interpreta. Observe suas emoções sem julgá-las.
O medo, a raiva, a tristeza não são seus inimigos. São sinais. Sua mente não está contra você. Ela está apenas te enviando informações. Imagine que alguém te ignora em uma conversa. Sua primeira reação pode ser: eu não sou importante. Ele está me desprezando. Mas você realmente sabe o que está acontecendo ou está apenas interpretando a situação através das suas próprias inseguranças? Talvez a pessoa estivesse distraída. Talvez ela teve um dia ruim. Talvez não tenha nada a ver com você. Quando você observa suas emoções sem reagir de imediato, você as entende melhor. Cada vez que uma emoção negativa surgir, pergunte-se: isso é uma reação automática ou realmente há algo com que se preocupar? Esse pequeno espaço entre o estímulo e a reação é onde a sua liberdade começa. Use a razão para ver a realidade como ela é. Se algo te faz sofrer, faça esta pergunta: isso é realmente um problema ou é apenas a minha interpretação do problema? Suponha que alguém te faça uma crítica. Sua reação inicial pode ser: estão me atacando. Eu não sou bom o suficiente. Mas se você aplicar a razão, pode se perguntar: e se eles estiverem apenas dando uma opinião? E se essa crítica puder me ajudar a melhorar? Realmente vale a pena me sentir mal por isso? Quando você muda sua perspectiva, seu sofrimento diminui. A maioria dos nossos problemas não são reais, são apenas interpretações. O universo não está contra você, ele apenas é. Quando você para de ver tudo como um ataque pessoal, começa a viver com mais paz. Aceite o que você não pode mudar. O universo segue suas próprias regras. As coisas nem sempre saem como você quer. Resistir ao inevitável só aumenta seu sofrimento. Aprenda a fluir com a realidade em vez de lutar contra ela. Imagine que você planejou uma viagem por meses e, de repente, seu voo é cancelado. Sua primeira reação: isso é um desastre, meu dia está arruinado. Mas se você aplicar a filosofia de Spinoza, pode se perguntar: posso fazer algo para mudar isso? Que novas oportunidades podem surgir daqui? Vale a pena ficar com raiva por algo que já passou? Quando você aceita o inevitável, percebe algo poderoso. Você não pode controlar o mundo, mas pode controlar como reage a ele. E é aí que está a verdadeira liberdade. A verdade que poucos descobrem: o sofrimento não é inevitável. É uma construção mental. A grande decisão, continuar preso na ilusão. A maioria das pessoas passa a vida inteira presa em uma ilusão. Acreditam que precisam ter mais dinheiro para serem felizes. Acreditam que precisam encontrar o parceiro perfeito para se sentirem completas. Acreditam que a vida deveria ser justa. Mas agora que você sabe a verdade, tem duas opções: ignorar este conhecimento e continuar sofrendo por coisas que não pode controlar. Abraçar a realidade como ela é e começar a viver com mais paz, clareza e liberdade. Essa é a escolha que Spinoza fez. Ele escolheu não se lamentar pelo que havia perdido. Ele escolheu compreender a realidade e se adaptar a ela. E essa é a mesma escolha que você tem agora, na sua frente. Não podemos mudar o mundo, mas podemos mudar nossa mente. Quando Spinoza dizia que tudo está determinado, não era para desmotivar, mas para nos libertar. Se você aceita que não tem controle sobre o mundo, mas tem controle sobre como o interpreta, você pode transformar sua experiência de vida. Pense em alguém que vive reclamando do passado, culpando os outros por seus problemas. Essa pessoa se tornou escrava da sua própria interpretação. Agora pense em alguém que passou por dificuldades, mas decidiu aprender com elas, que aceita o que aconteceu e usa esse conhecimento para crescer. Essa pessoa encontrou a liberdade. Essa é a diferença entre viver preso na ilusão do sofrimento ou despertar para a verdade. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, o sofrimento não vem da realidade. Ele vem de como você a interpreta. E a interpretação pode ser mudada.